Imagine estar sentado à mesa do café da manhã, prestes a colocar leite no cereal, quando percebe que aquele inocente líquido branco virou protagonista de uma guerra comercial. Agora, imagine descobrir que esse conflito supostamente motivado por justiça econômica é, na verdade, alimentado por uma meia-verdade cuidadosamente moldada para manipular você. E se eu te dissesse que os próximos meses da sua vida, o preço do seu aluguel, da sua comida, do seu carro, da sua saúde, podem estar nas mãos de uma decisão baseada em nostalgia econômica dos anos 30? Parece exagero? Pois essa é exatamente a promessa por trás do plano mais radical de Donald Trump para recuperar o controle da economia americana. Uma tarifa global de 20% sobre todos os produtos importados. Não é só leite, carros ou eletrônicos, é tudo. De parafusos a pianos, de brinquedos infantis a peças cirúrgicas. Tudo o que vem de fora pagaria 20% a mais para entrar no país, num mundo onde absolutamente nenhuma nação é autossuficiente. Trump chama isso de Dia da Liberação. Um dia simbólico em que os Estados Unidos deixariam de ser explorados por parceiros comerciais injustos e finalmente retomariam sua independência econômica. Parece heróico, parece patriótico. Mark Zandi, economista-chefe da Moody's Analytics, definiu a proposta com uma frieza cirúrgica. Não existe cenário bom aqui, só variações sombrias de um cenário sombrio. Ele não está sendo alarmista, ele está fazendo contas. Se a tarifa de 20% for implementada de forma abrupta, como Trump prometeu, os modelos econômicos projetam uma elevação da taxa de desemprego de 4% para mais de 7% em meses. Isso significa milhões de pessoas perdendo seus empregos em um intervalo menor do que o tempo que você leva para trocar de celular. As tarifas aumentam, os preços sobem, o consumo cai, o desemprego explode. O governo, em vez de arrecadar mais, arrecada menos. A matemática é implacável. Se as pessoas param de consumir, param de pagar imposto de renda, param de pagar imposto sobre consumo e o governo é forçado a gastar mais com programas sociais para amparar os prejudicados pela própria medida. A ideia não é fazer a economia funcionar melhor. A ideia é parecer forte, mostrar ao eleitorado que ninguém mais vai pisar nos Estados Unidos. É uma performance, um show de poder. E como todo show, precisa de efeitos visuais, no caso, os inimigos. China, México, Europa, Canadá. Todos são pintados como vilões saqueadores. Só que não estamos mais em 1930. O mundo mudou. As economias estão entrelaçadas como nunca. A cadeia de suprimentos é global. E os impactos desse tipo de tarifa não demoram meses para aparecer. Eles surgem em questão de horas. Veja o que aconteceu antes mesmo da proposta de Trump virar lei. Bastou o anúncio, só o ruído da possibilidade. E o mercado reagiu como um corpo ao receber um choque térmico. Dow Jones despencou, S&P 500 caiu, Nasdaq entrou em queda livre. Investidores fugiram, fundos de pensão tremeram e a confiança evaporou como água quente em vidro frio. É esse o novo campo de batalha, a expectativa. Os mercados não esperam as tarifas entrarem em vigor. Eles precificam o medo. E o medo, como sabemos, se espalha mais rápido do que a verdade. Mas e se a tarifa não for global, mas apenas direcionada? Digamos, só contra a China ou só contra o México? Ainda assim, o estrago é profundo. Economistas calculam que mesmo um plano moderado, digamos, 15% de tarifa sobre produtos chineses, já seria suficiente para empurrar a economia americana para o abismo da recessão. O motivo é simples: interdependência. Hoje, os Estados Unidos não fabricam sozinhos a maior parte dos produtos que consomem. A indústria automobilística, por exemplo, depende de chips de Taiwan, aço do Canadá, motores do México. Um carro fabricado em Detroit cruza a fronteira com o México e o Canadá pelo menos 6 vezes antes de chegar ao consumidor. Se você trava essa cadeia com uma tarifa, você trava o país inteiro. As tarifas são, na prática, impostos invisíveis sobre a população. Elas não aparecem no contra-cheque, mas aparecem no mercado, na farmácia, na fatura do cartão. E elas pesam. Um carro médio importado da Europa custa hoje cerca de 35 mil dólares. Com a tarifa de 20%, ele sobe para 42 mil dólares. Isso antes dos juros, antes dos impostos estaduais, antes das taxas de registro. Isso sozinho já transforma o sonho de um carro novo em um pesadelo a prazo. Agora multiplique esse impacto para tudo que depende de importação de peças de computador a medicamentos para diabetes. O plano é, em essência, taxar o povo para salvar a economia. Mas essa economia, uma vez salva, será que ainda pertence ao povo? Ou terá sido moldada para atender um delírio político travestido de patriotismo? Esse é o risco invisível que ninguém quer olhar de frente. Uma tarifa generalizada pode, sim, beneficiar certos setores protegidos, a indústria de aço, por exemplo, ou alguns produtores locais.
mas o custo coletivo para o resto da população dilacera o equilíbrio econômico nacional. Estamos prestes a reviver versão 2.0, o que nos levou à Grande Depressão dos anos 30. O mesmo protecionismo, a mesma promessa de força e o mesmo resultado final, miséria. Mas talvez o que mais assuste não seja o plano em si, é a forma como ele é defendido. Com desprezo pelas evidências, com desdém pelos números, com frases como "vai se resolver sozinho em uma semana", como se a economia mundial fosse uma briga de playground. Quando questionado sobre os efeitos negativos da tarifa nos preços de remédios, Trump respondeu: "vai se resolver sozinho". Quando perguntado sobre o impacto no mercado automotivo: "vamos fazer carros melhores aqui". E sobre a reação dos parceiros comerciais: "eles precisam mais da gente do que a gente deles". O México já iniciou conversas comerciais com a China. O Canadá ativou planos emergenciais. A União Europeia prometeu retaliação severa. E o mundo está observando. Porque a verdade é que os Estados Unidos ainda são poderosos, mas não são mais os únicos donos do jogo. E em um mundo multipolar, cada movimento precipitado cobra juros com crueldade. Se você é um consumidor, sua vida vai ficar mais cara. Se você é um trabalhador, seu emprego pode estar em risco. Se você é um empresário, seu fornecimento pode ser interrompido. E se você é um eleitor, sua percepção da realidade pode estar sendo moldada para aceitar o caos como patriotismo. O preço não está apenas no leite, no carro ou no telefone. O preço está na sua liberdade de criticar, de duvidar, de pensar. Então, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Curta, compartilhe e ative o sininho, porque o que está vindo não é teoria. Imagine que alguém chuta a porta da sua casa, exige respeito, te acusa de traição e depois se surpreende quando você reage. É exatamente isso que está acontecendo agora na América do Norte. Os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, lançaram o que ele chamou de Liberation Day, um plano de tarifas que impõe uma taxa de até 25% sobre tudo o que entra pela fronteira. O nome pode parecer patriótico, libertador até. Mas para o Canadá e o México, isso não foi um grito de independência, foi uma declaração de guerra. É exatamente isso que o Canadá fez. Em poucas horas, o primeiro-ministro Justin Trudeau convocou uma reunião de emergência em Ottawa e anunciou o plano de retaliação mais agressivo já visto nas relações bilaterais com os Estados Unidos em décadas. Nada de ameaças, nada de discursos vazios, apenas ação. Trudeau respondeu com um pacote de tarifas no valor de 155 bilhões de dólares sobre produtos norte-americanos e não escolheu alvos aleatórios. O plano canadense foi cirúrgico: automóveis, alimentos, equipamentos agrícolas, bens de consumo direto. Tudo o que atinge não apenas empresas, mas pessoas, famílias, consumidores. Quer um exemplo real? Produtos como ketchup, papel higiênico, cereais matinais, carvão vegetal, tratores e até detergentes entraram na lista. Mas por quê? Porque são produtos produzidos em estados americanos estratégicos, como Michigan, Ohio, Wisconsin, Pensilvânia. Estados decisivos nas eleições. Você sente o cheiro? Isso não é só retaliação econômica, é retaliação política. Trudeau, com sua imagem de diplomata sorridente, mostrou que também sabe jogar duro. E dessa vez, o jogo foi ao estilo Trump, só que com inteligência cirúrgica. O México foi ainda mais ousado. Claudia Sheinbaum, a nova presidente e a primeira mulher a ocupar o cargo, respondeu com a frieza de quem sabe que o futuro do país não está mais condicionado aos humores de Washington. Ela não apenas anunciou tarifas espelho, aquelas que devolvem o golpe com a mesma intensidade, como também foi além. O México entrou em negociações avançadas com a China e a União Europeia para substituir os Estados Unidos como fornecedor prioritário. O recado foi claro: se os Estados Unidos não quiserem negociar, o resto do mundo está pronto para preencher esse espaço. Estamos vendo a desamericanização da América do Norte. Em menos de uma semana, 2 dos maiores aliados comerciais dos Estados Unidos deixaram de confiar no parceiro que os acusava de parasitismo. E pela primeira vez em muito tempo, Canadá e México estão unidos não por tratados, mas por ressentimento mútuo. A aliança que sustentou o NAFTA, o USMCA e trilhões de dólares em comércio agora está sobre ruínas. E tudo isso por causa de uma política econômica que tenta corrigir uma suposta injustiça, fabricando uma crise real. Vamos falar da cadeia de suprimentos. A indústria automotiva, por exemplo, depende de peças que atravessam as fronteiras entre Estados Unidos, Canadá e México até 8 vezes antes de o carro ficar pronto. Motores mexicanos, chassis canadenses, eletrônicos americanos. O que isso significa? Que o seu carro novo vai demorar meses para chegar. Que seu conserto de freio vai ficar mais caro. Que a oficina do seu bairro pode demitir 2 funcionários porque a peça que ela usava agora custa o dobro. A Apple depende do México para produzir seus cabos.
A Tesla precisa de alumínio canadense para fabricar seus carros elétricos. Até a indústria farmacêutica, aquela que fabrica os remédios que salvam vidas, importa mais de 70% de seus ingredientes da Irlanda, da China e do México. Você consegue imaginar o impacto que uma cadeia dessas sofre com uma tarifa de 25%? E é aqui que o contra-ataque se transforma em algo ainda mais perigoso. Porque não estamos mais falando só de tarifas. Estamos falando de ruptura geopolítica. A confiança que por décadas sustentou a paz econômica na América do Norte foi quebrada. E uma vez quebrada, não se reconstrói com um aperto de mãos. O Canadá já deu sinais de que pretende se aproximar ainda mais da União Europeia e da Ásia. O México está em negociações com a China para investimentos em infraestrutura e logística. Ambos os países estão se preparando para um futuro sem os Estados Unidos no centro. Isso é só comércio? Ou estamos vendo o início de uma nova ordem econômica no continente americano? Se você trabalha com importação ou exportação, sua empresa está em risco. Se você vive do agronegócio, pode perder mercado internacional de um dia para o outro. Se você é consumidor, vai pagar mais por tudo e ter acesso a menos opções. E se você acha que tudo isso é só uma briga entre governos, pense de novo. A inflação gerada por esse tipo de guerra tarifária não se limita à fronteira. Ela entra na sua casa na forma de carne mais cara, gasolina subindo, energia instável, produtos sumindo da prateleira. Enquanto isso tudo acontece, a mensagem que está sendo vendida é de que isso é pelo bem do país. Mas como pode ser pelo bem do país se os próprios aliados do país estão fugindo dele? Como pode ser proteção se o que você sente é perda? Trump, diante das primeiras reações de Canadá e México, zombou dos dois países em rede nacional. Disse que o Canadá estava chorando leite derramado e que o México vai se ajoelhar rapidinho. A retórica escalou. E agora, até o petróleo canadense, base energética de parte dos Estados Unidos, está na mesa de negociação. Você sabia que o Canadá fornece mais de 50% do petróleo bruto consumido nos Estados Unidos? E se o Canadá resolver cortar esse fornecimento? Ou redirecionar para a Europa? E se eu te dissesse que a maior arma contra a economia dos Estados Unidos não é um míssil nem um embargo militar, mas sim um cano enterrado no solo canadense? Não faz barulho, não aparece nas manchetes, mas movimenta bilhões de dólares por semana e sustenta indústrias inteiras. É invisível ao consumidor comum, mas absolutamente vital para a sobrevivência da economia americana. Esse cano se chama oleoduto, e é nele que repousa a arma energética silenciosa do Canadá. Porque o que poucos americanos sabem, e que quase nenhum político ousa dizer em voz alta, é que os Estados Unidos dependem do Canadá para respirar energia. E não estamos falando de um percentual pequeno. Estamos falando de mais de 50% do petróleo bruto processado nas refinarias americanas, vindo diretamente do Canadá, principalmente das areias betuminosas de Alberta. Vamos contar a história de Freeport, Texas, uma cidade com pouco mais de 10 mil habitantes. Ninguém aí se considera parte de um jogo geopolítico, mas Freeport abriga uma das refinarias mais importantes da costa do Golfo. Ela foi construída para processar crude pesado, exatamente o tipo de petróleo que o Canadá exporta pelas tubulações da Keystone Pipeline e Enbridge. Agora, pense no seguinte cenário. O Canadá, como resposta à guerra tarifária, decide reduzir temporariamente o fluxo energético para os Estados Unidos. Não é necessário cortar tudo, basta diminuir em 20%. Sabe o que acontece? Freeport para as refinarias não tem como operar com petróleo leve, vindo da Arábia Saudita, da Nigéria ou mesmo da produção interna de shale oil americano. Simplesmente não foram projetadas para isso. O sistema colapsa por incompatibilidade técnica. Esse é o primeiro impacto. O segundo é ainda mais grave. O preço da gasolina sobe nacionalmente. A Energy Information Administration já apontou que qualquer redução acima de 10% no suprimento canadense gera um aumento imediato de até 25 centavos por galão na bomba de combustível, em menos de 48 horas. Estamos falando de milhões de americanos vendo seus custos de transporte, entrega, logística e consumo explodirem da noite para o dia. E tudo isso causado não por um conflito armado, mas por um ajuste de válvula, lá no interior do Canadá. Vamos falar de números que não aparecem nos debates públicos. O Canadá exporta mais de 4,2 milhões de barris de petróleo por dia para os Estados Unidos. Quase 80% do petróleo exportado pelo Canadá vai direto para refinarias americanas. 85% das refinarias do Midwest americano dependem exclusivamente desse petróleo. A substituição total por outro tipo de petróleo levaria de 2 a 5 anos, segundo o Conselho de Energia da América do Norte. Essa dependência é o oposto da narrativa de autossuficiência vendida pelos líderes populistas. É desconfortável admitir que o país mais poderoso do mundo depende de outro menor, mais pacífico e mais discreto para manter suas indústrias funcionando. Vamos falar de gás natural. O Canadá é o segundo maior exportador de gás natural para os Estados Unidos, perdendo apenas para a própria produção americana.
Milhares de quilômetros de gasodutos atravessam a fronteira diariamente, abastecendo casas, indústrias e usinas termoelétricas. E se amanhã o Canadá decidir redirecionar parte desse gás para a Europa? A Alemanha, por exemplo, já sinalizou interesse em acordos bilaterais com o Canadá, especialmente após os desentendimentos energéticos com a Rússia. A infraestrutura já está sendo preparada. Os portos de Quebec e Newfoundland estão se modernizando para o envio de gás natural liquefeito, GNL. Enquanto os Estados Unidos impõem tarifas e insultos, o Canadá negocia discretamente o futuro com o resto do mundo. Ottawa chamou essa nova política de resiliência soberana. Não é só retaliação, é redesenho de dependência, é um recado claro. Se vocês nos tratam como inimigos, então vamos aprender a viver como aliados de outros. A segunda fase da retaliação canadense já foi anunciada. Tarifas sobre os setores-chave da indústria americana. E não estamos falando de produtos de supermercado. Estamos falando de veículos elétricos, baterias, peças de automóveis, aço, alumínio e insumos agrícolas. A Ford, a GM e a Tesla dependem de níquel e cobalto canadense para fabricar baterias de veículos elétricos. O Canadá não apenas fornece, como também refina. Se o país decidir redirecionar esses materiais para outros parceiros como Japão, Coreia do Sul ou a própria União Europeia, os carros elétricos americanos simplesmente param de ser produzidos. E se param de ser produzidos, o mercado congela, os preços disparam e a meta de sustentabilidade dos Estados Unidos vira pó. O colapso não virá como um estrondo, mas como uma infiltração. Lembre-se do que Trump disse em rede nacional. Eu não me importo se os preços subirem. O importante é o respeito. Mas de que adianta respeito forçado se ele vem ao custo da estabilidade? De que adianta parecer forte se você está perdendo seus aliados, sua influência e sua segurança energética? É nesse momento que o cenário muda. O Canadá, por décadas, foi o vizinho educado, o aliado confiável, o parceiro silencioso. Mas agora ele entende o jogo e decidiu jogar também. E nesse jogo ele não precisa gritar, ele só precisa fechar a torneira. Imagine acordar num país onde o carro que você encomendou há meses simplesmente não será mais entregue. Onde a fábrica da sua cidade desligou as luzes e demitiu 400 funcionários sem aviso. Onde o governo grita por independência econômica, mas as linhas de montagem pararam por falta de um chip. Esse lugar existe, e ele se chama Estados Unidos da América. A ironia é cruel. Trump declarou guerra comercial para proteger os empregos americanos. Mas, neste momento, as empresas estão demitindo para sobreviver. A General Motors anunciou o congelamento da produção em 3 fábricas no Centro-Oeste, afetando diretamente mais de 7 mil trabalhadores. A Ford suspendeu novos investimentos em Michigan. A Tesla alertou que os custos de produção estão crescendo de forma insustentável e que alguns modelos terão reajuste de até $4.000 a partir do próximo trimestre. A cadeia de suprimentos que sustentava esses gigantes foi desmantelada. As peças não chegam. Os materiais estão mais caros. Os prazos viraram piadas. Vamos pegar o exemplo de um carro elétrico comum. A bateria do veículo depende de níquel, cobalto, lítio, grafite e terras raras. Quase todos esses elementos vêm de fora, sendo o Canadá o principal fornecedor da maioria deles para os Estados Unidos. Com as tarifas impostas, os contratos canadenses foram congelados. Com as retaliações, o Canadá redirecionou parte de seus estoques para a Europa, Coreia do Sul e Japão. Com a nova realidade, as fábricas americanas ficaram sem o que precisa para continuar operando. Em El Paso, Texas, a fábrica da Aptiv, fornecedora de sistemas eletrônicos para a Ford e a Stellantis, teve que demitir quase 600 trabalhadores em um único dia, após o aumento das tarifas sobre componentes eletrônicos cruzando a fronteira mexicana. Um funcionário demitido, José Herrera, disse à imprensa local: "A gente não entende. Tudo estava funcionando. Agora tudo parou. Eles só disseram que não tem mais peça para montar." E se você acha que esse colapso está restrito à indústria, pense de novo. Se os carros não são produzidos, os preços dos modelos disponíveis disparam. Se as baterias ficam mais caras, os carros elétricos se tornam inviáveis para a classe média. Se as peças param de chegar, as oficinas não têm como fazer manutenção. Se a indústria demite, a renda familiar despenca. E tudo isso alimenta um ciclo vicioso. Menos produção, menos consumo, mais desemprego. A estagnação começa assim, com um silêncio no chão de fábrica. Mas talvez o aspecto mais preocupante dessa crise seja o impacto nas promessas de transição energética. O plano climático do governo americano previa que, até 2030, 50% dos carros vendidos fossem elétricos. O Canadá, que liderava projetos conjuntos com os Estados Unidos para mineração e refino de cobalto e níquel, suspendeu ao menos 3 memorandos de entendimento com empresas americanas desde o início da guerra tarifária.
E a China, a maior refinadora mundial de lítio, não está disposta a salvar os Estados Unidos dessa vez. Muito pelo contrário, está oferecendo acordos bilaterais com o México para expandir sua presença no mercado latino-americano. Trump, ao ser informado do impacto na produção de carros, respondeu com sarcasmo: "As empresas precisam aprender a se virar. É hora de parar de depender dos outros." Mas como se virar sem matéria-prima? Como montar carros sem chip? Como manter emprego sem insumo? A retórica do America First desmorona quando confrontada com a realidade da interdependência global. Nos bastidores, investidores internacionais estão fugindo. Empresas estão relocando fábricas para países com previsibilidade. E a pergunta que mais dói ainda está ecoando. Era isso que significava trazer os empregos de volta? Porque até agora, tudo que voltou foi o medo da estagnação, o medo do desemprego. Você acorda num dia comum. Liga a cafeteira, olha pela janela, liga o rádio no carro a caminho do trabalho. Parece mais uma manhã qualquer até chegar ao supermercado. O leite, que custava $3, agora custa quase $6. A carne sumiu das prateleiras, o arroz dobrou de preço. E o gerente do mercado, que até ontem era só mais um rosto familiar, agora diz que a entrega foi cancelada por problemas logísticos. É nesse momento, no instante em que a crise para de ser manchete e se transforma em realidade cotidiana, que a verdade finalmente se impõe. As tarifas não foram apenas números. Elas foram o pavio de uma bomba. Uma economia, no fundo, não é movida apenas por dinheiro. É movida por fé. A fé de que amanhã o supermercado estará abastecido. A fé de que seu salário terá poder de compra. A fé de que o governo protegerá o que é essencial. A fé de que as regras, por mais duras que sejam, são justas. A guerra tarifária não derrubou só tratados. Ela desestabilizou cadeias produtivas, empurrou aliados para fora do círculo de confiança e destruiu um sistema baseado em interdependência. Nos últimos 90 dias, os seguintes eventos se concretizaram. A inflação acumulada ultrapassou 11%. O desemprego atingiu 7,6%, com mais de 4 milhões de novas demissões. As bolsas de valores entraram em correção técnica, perdendo mais de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. O dólar sofreu desvalorização inédita frente ao euro, ao iene e ao dólar canadense. E mais importante, os americanos perderam a capacidade de confiar uns nos outros. Em Des Moines, Iowa, uma professora chamada Kelsey teve que vender o carro para pagar o aumento do aluguel. Eu sempre votei pensando na proteção da economia. Mas agora nem sei se a economia está protegida de quem a governa, disse ela em um fórum público da comunidade. Na mesma cidade, um fazendeiro de terceira geração que apoiava entusiasticamente as políticas de Trump se viu vendendo parte de seu gado, porque as exportações para o Canadá e México simplesmente evaporaram. Não adianta produzir se ninguém compra. E agora ninguém compra porque ninguém confia nos Estados Unidos, ele disse. A pergunta que ficou martelando na mente de milhões de americanos não era mais quem está certo, mas sim, o que aconteceu com o país que eu achava que entendia? A verdade, ao longo dessa narrativa, foi empurrada, torcida, ignorada e depois jogada no colo da população. Quando líderes manipulam dados, escondem contextos e alimentam fantasias, a consequência não é só um erro. É uma rachadura estrutural no contrato social. Na última semana, o Fundo Monetário Internacional emitiu um alerta. Os Estados Unidos estão arriscando perder sua posição central na economia global se não restaurarem estabilidade, previsibilidade e credibilidade. Na mesma semana, um novo acordo de comércio entre Canadá, União Europeia e Coreia do Sul foi assinado, excluindo completamente os Estados Unidos, e o México formalizou um tratado trilateral com a China e o Mercosul, ampliando os fluxos comerciais e criando rotas de exportação alternativas ao território americano. O que era uma guerra comercial, agora é uma redefinição da ordem global. E não, isso não é sobre ser contra ou a favor de Trump. É sobre olhar nos olhos da realidade e entender que patriotismo não pode ser construído com base em ilusão. Você pode amar seu país e ainda reconhecer seus erros. Você pode defender sua indústria e ainda entender que o mundo é complexo. Você pode querer segurança econômica sem precisar destruir pontes comerciais. O que você não pode fazer é acreditar que slogans bastam para sustentar o seu futuro. Mas saber a verdade não é o fim, é o começo. Imagine estar sentado à mesa do café da manhã, prestes a colocar leite no cereal, quando percebe que aquele inocente líquido branco virou protagonista de uma guerra comercial. Agora, imagine descobrir que esse conflito supostamente motivado por justiça econômica é, na verdade, alimentado por uma meia-verdade cuidadosamente moldada para manipular você. O que acontece quando o leite deixa de ser só leite e vira munição política? Bem-vindo ao campo de batalha, onde uma vaca leiteira vale mais que uma verdade.
Donald Trump declarou em alto e bom som, diante de câmeras, plateias inflamadas e aplausos: "O Canadá impõe tarifas de até 270% sobre nosso leite. Eles estão nos roubando." Um número como esse, vindo de um ex-presidente dos Estados Unidos, é um soco no estômago de qualquer fazendeiro americano. A indignação é instantânea. O sentimento de traição também. Afinal, como um parceiro comercial histórico, um vizinho de fronteira pacífica e aliado militar pode praticar tamanha injustiça? Só que aqui está o ponto crucial. Essa afirmação é verdadeira, mas completamente desonesta. O número existe. Os documentos oficiais canadenses mostram que há, de fato, tarifas que chegam a 270% para certos produtos lácteos americanos, como manteiga, iogurte e leite em pó. A questão é que aqui, a coisa se complica quando essas tarifas são aplicadas. Bem-vindo ao mundo das Tariff Rate Quotas, TRQ, ou cotas tarifárias. Um mecanismo pouco discutido, mas absolutamente vital para entender como o comércio internacional funciona. O Canadá, como vários outros países, permite a importação de certos produtos sem tarifa alguma desde que fiquem dentro de um limite predeterminado. Ultrapassou esse limite, a tarifa monstruosa entra em cena. Mas esse limite é generoso. Generoso o suficiente para que, por 3 anos seguidos, os Estados Unidos tenham exportado mais de $1 bilhão em produtos lácteos para o Canadá, sem nunca tocar na tarifa de 270%. Primeiro, você pega um número impactante, 270%, e coloca no microfone. Depois arranca esse número do contexto técnico e o solta no vento como um incêndio prestes a se espalhar. Você sabe que a maioria das pessoas não vai pesquisar detalhes de acordos comerciais internacionais. Elas vão ouvir 270% de tarifa e pensar: estão nos ferrando. Missão cumprida. Essa técnica é poderosa porque transforma um fato técnico em um símbolo emocional. E símbolos movem multidões. Afinal, quem vai sair em defesa do Canadá se um ex-presidente afirma que eles estão destruindo o sustento dos trabalhadores rurais americanos? Leite, nesse contexto, vira bandeira, vira trincheira, vira narrativa de nós contra eles. É claro que isso não é um erro inocente. Trump, que passou décadas lidando com negócios, contratos, impostos e lobbies, entende muito bem o jogo das tarifas. Ele sabe que está contando apenas metade da história. Mas é justamente essa meia história que permite construir uma ilusão perfeita, a de que o inimigo está lá fora, e não aqui dentro. E funciona. Porque em tempos de insegurança econômica, o povo quer um vilão, quer um culpado. E o Canadá, com seus sotaques educados, suas florestas e seus queijos que ninguém conhece pelo nome, de repente vira o culpado de tudo. Não tem lógica, mas tem impacto. A grande ironia? Dentro do sistema de cotas, os Estados Unidos têm total liberdade para exportar leite até o limite permitido sem pagar tarifa alguma. E todos os anos, os números mostram que essas exportações ocorrem normalmente. Se a cota é generosa, por que os Estados Unidos não exportam mais? Por que não aumentam sua presença no mercado canadense de forma legítima? A resposta, mais uma vez, não está no Canadá. Está nas próprias empresas americanas e nas empresas canadenses que controlam o sistema de cotas. Sim, boa parte das cotas é distribuída entre os grandes produtores canadenses, que não têm o menor interesse em importar leite americano. Porque isso significaria competir contra si mesmos. Um produtor de iogurte em Ontário não vai importar iogurte americano só para ver sua margem de lucro desaparecer. Quer um número que o Trump não menciona? Em 2023, apenas 12% da cota de importação de iogurte e leitelho dos Estados Unidos foi utilizada. Os outros 88% ficaram parados. Não porque o Canadá proibiu, mas porque as próprias empresas não quiseram usar. Quem está sendo desonesto aqui? O Canadá, por estabelecer cotas que ele mesmo não impede de serem usadas? Ou os Estados Unidos, por não revelarem que o problema não é a tarifa, mas a falta de interesse real das empresas em explorar o mercado? Ou talvez a resposta esteja no meio. A guerra comercial é muitas vezes menos sobre comércio e mais sobre guerra política. Trump sabe que atacar o leite canadense não move a economia, mas mexe com o emocional de fazendeiros e consumidores. Ele sabe que uma mentira elegante é mais poderosa do que uma verdade complicada. E nesse caso, ele nem precisou mentir. Bastou deixar de contar o resto. E o público? O que acontece com a sociedade quando a confiança na verdade é substituída pela emoção? O que acontece quando todo mundo acredita estar sendo prejudicado, mesmo sem conseguir apontar exatamente onde está o prejuízo? O que acontece é o que sempre aconteceu ao longo da história. Nasce uma crise, fabricada. E o leite é só o primeiro ato. E então, Trump levanta o copo de leite puro, branco, simbólico e transforma em veneno político. Uma arma simbólica de uma guerra que talvez nem exista. O leite está na mesa, mas o que está sendo servido é outra coisa: ressentimento, desinformação, polarização. Porque no fim das contas, não é sobre leite, é sobre controle. Controle da narrativa.
E se o leite pode ser distorcido assim, o que mais está sendo manipulado nas entrelinhas do discurso político? Já se perguntou por quê, mesmo quando não há barreiras visíveis, certos produtos simplesmente não chegam até a prateleira do supermercado? Por que aquele leite americano, que tanto dizem estar sendo taxado até a alma pelo Canadá, continua do outro lado da fronteira mesmo quando poderia cruzar sem pagar um centavo de tarifa? Se você acha que a resposta está apenas nas leis de mercado ou em políticas protecionistas, prepare-se. A resposta é muito mais humana, muito mais suja e muito mais próxima da sua vida do que você imagina. No último verão, Laura, uma pequena empresária de Vermont, que herdou uma fazenda de laticínios da família, resolveu tentar algo novo. Após anos lutando com margens apertadas e preços instáveis, ela pensou em expandir. Um amigo sugeriu: por que não vender seu iogurte artesanal no Canadá? É perto, e eles valorizam produtos de qualidade. Laura se animou. Procurou informações. Descobriu que havia cotas de importação canadenses e que, se ela conseguisse se encaixar, não pagaria nenhuma tarifa. Era o impulso que ela precisava. Ela investiu em rótulos bilíngues, refrigeradores mais potentes e até numa empresa de logística para cuidar da parte alfandegária. Mas semanas depois, recebeu a resposta que cortou seu entusiasmo pela raiz. O volume de cota já foi alocado. Para importar, sua empresa precisa ter acesso a uma parte da cota TRQ, mas todas estão nas mãos de empresas canadenses. O problema não é que o Canadá esteja bloqueando produtos americanos. O problema é quem controla as chaves do portão. A maioria esmagadora das cotas, os direitos de importar sem tarifa, está nas mãos de grandes conglomerados canadenses do setor lácteo. Nomes como Saputo, Agropur, Lactalis Canada, Scotacus. Empresas gigantescas que, coincidentemente, já produzem iogurte, leite em pó, manteiga e outros derivados em território canadense. Importar o iogurte de Laura significaria concorrer com o seu próprio iogurte na prateleira. E é aí que o sistema mostra sua face real. Ele permite a importação, mas coloca as decisões nas mãos dos concorrentes. É como dar ao dono da Coca-Cola o direito exclusivo de decidir quantas latas de Pepsi podem ser vendidas no Canadá. É legal. Está tudo nos acordos internacionais. Mas também é um jogo de cartas marcadas. Em 2023, o Canadá permitiu a importação de 3,5 milhões de quilos de iogurte e leitelho dos Estados Unidos livres de tarifas. E adivinha quantos quilos foram efetivamente importados? Apenas 12% da cota foi usada. O resto ficou parado, sem utilização. 88% da oportunidade de importar sem pagar tarifa foi desperdiçada. Se essas cotas estivessem nas mãos de pequenas redes de supermercados, cooperativas agrícolas, restaurantes ou até startups alimentares, será que elas não estariam sedentas para trazer produtos americanos de qualidade, a preço competitivo? Mas não. Elas estão nas mãos de gigantes que têm muito a perder com essa importação. E esse é o conflito invisível que molda o seu cotidiano, mesmo que você nunca tenha percebido. É por isso que produtos não aparecem no seu supermercado, por que preços seguem altos mesmo com acordos internacionais e por que políticos continuam apontando o dedo para fora enquanto o verdadeiro bloqueio está dentro. A história de Laura não é um caso isolado. Em Minnesota, em Idaho, em Wisconsin, centros históricos da produção de leite nos Estados Unidos, dezenas de pequenos produtores tentaram acessar o mercado canadense pelas vias legais e livres. E quase todos esbarraram na mesma parede. A cota existe, mas quem decide o quanto dela será usada são os que não querem usá-la. E esse arranjo cria uma ilusão perfeita. Oficialmente, o Canadá permite a importação, mas na prática, quase ninguém consegue entrar. E o mais perverso: quando alguém reclama, o governo canadense pode dizer com razão: mas nós oferecemos a cota. A culpa não é nossa se ninguém usou. Enquanto isso, do lado americano, Trump e seus aliados gritam sobre tarifas monstruosas, como se cada gota de leite fosse taxada em 270%. E o público acredita, porque a realidade essa que acabamos de destrinchar é complexa. E a mentira? Bem, a mentira é simples. Mas isso vai além da agricultura. Isso é um espelho do sistema econômico que criamos. Um sistema onde as regras existem, mas quem controla o tabuleiro são sempre os mesmos. Onde até mesmo o livre comércio é uma ilusão controlada por conglomerados, estrategicamente travada para manter monopólios. O caso foi parar no painel de resolução de disputas do USMCA, o acordo comercial que substituiu o NAFTA. Os Estados Unidos disseram: o Canadá está violando o espírito do acordo ao alocar as cotas de forma injusta. O Canadá respondeu: estamos cumprindo tudo à risca. E o painel deu razão ao Canadá, porque tecnicamente eles estavam mesmo cumprindo. O problema não é a letra do acordo, é o espírito de quem o redigiu. No fim, a verdade é dolorosa. O leite americano não sofre com tarifas, sofre com bloqueios disfarçados de legalidade. Um sistema que protege o produtor canadense grande, exclui o americano pequeno e ainda consegue parecer justo no papel.
Enquanto isso, o consumidor pagamos o preço invisível da falta de concorrência, da narrativa distorcida e de políticas públicas capturadas por interesses privados. E o pior, ainda somos levados a aplaudir os responsáveis por isso tudo. Mas essa não é só uma questão de laticínios. Essa lógica se repete em outros setores: tecnologia, medicamentos, eletrônicos e automóveis. O controle das cotas, das tarifas e dos mercados está sempre nas mãos de poucos, e os discursos políticos, em vez de expor esse sistema, acabam reforçando-o com mentiras patrióticas. E se eu te dissesse que os próximos meses da sua vida, o preço do seu aluguel, da sua comida, do seu carro, da sua saúde, podem estar nas mãos de uma decisão baseada em nostalgia econômica dos anos 30? Parece exagero? Pois essa é exatamente a promessa por trás do plano mais radical de Donald Trump para recuperar o controle da economia americana. Uma tarifa global de 20% sobre todos os produtos importados. Não é só leite, carros ou eletrônicos, é tudo. De parafusos a pianos, de brinquedos infantis a peças cirúrgicas.